Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vindo aqui mais uma vez no canal Só Psicanálise para fazer para vocês mais uma sessão que vai corresponder à Clínica da Psicose. Tratando-se dessa playlist, você encontra o link aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. É importante que você entre aí na playlist para que você possa ter acesso aos vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão. Gente, aqui eu começo a falar, da estruturação psíquica e da teoria das estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão, enquanto fundamento teórico, enquanto conceitos fundamentais da psicanálise, que são importantes aí para que você possa ter um entendimento abrangente do que há de ser a clínica da psicose, do que é a estrutura psicótica, Para que a gente possa entender o que é a estrutura psicótica, é importante a gente entender também o que é a estrutura neurótica e a estrutura perversa. Então, na teoria psicanalítica, a questão da estruturação psíquica é um processo complexo, que vai se iniciar ali desde o nascimento e vai de fato envolver a maneira como o sujeito ele se posiciona. Como que ele se posiciona, em relação ao desejo, sabe? Como que ele se posiciona em relação ao inconsciente? Como que ele se posiciona em relação à realidade? Então, quando a gente fala de uma estruturação psíquica, a gente fala de um discernimento, quanto a entender, por meio dessa estruturação, como que o sujeito ele se posiciona frente ao desejo, frente ao inconsciente, frente à realidade. Então, quando a gente fala da teoria das estruturas clínicas, neurose, psicose, perversão, estamos aí propondo que a referência é sobre como o sujeito ele vai lidar com a sua falta. Como que o sujeito ele vai lidar com o seu desejo? Como que o sujeito ele lida com o simbólico? Então, o modo como ele lida, com o seu desejo, o modo como ele lida com a falta, o modo como ele vai lidar, com o simbólico, é ponto fundamental para entendermos como que se deu, na verdade, a estruturação psíquica, Aquela estruturação psíquica na qual ele será, daí então, inserido. Estamos falando de modos de ser, resumindo tudo, tá? Não estou falando aqui de patologias, estou falando de estrutura, estou falando do que é estruturante da sua personalidade. Se em algum momento isso vai desfuncionalizar para uma patologia, aí já é outra questão, tá bom? Então, gente, quando falamos da estrutura neurótica, estamos falando da estrutura que é a mais comum, sabe? E aí, o que é que acontece tratando-se da estrutura neurótica, Teremos aí um sujeito com uma dificuldade muito grande em lidar com o seu desejo, em lidar com a lei simbólica. Mas o que é que acontece? Mesmo esta dificuldade, não estamos diante de uma patologização, não estamos diante de algo patológico. Todos nós temos dificuldades com certas coisas relacionadas à vida, Todos nós temos dificuldades em lidar com o desejo ou outro, em lidar com um limite ou outro, em lidar com uma falta ou outra, Então, gente, estamos diante daquilo que há de ser, vamos dizer assim, como que o sujeito ele vai se relacionar com a lei. Quando eu falo dessa lei, eu falo de uma lei que é introduzida pelo nome do Pai,
Quando eu falo do nome do Pai, eu falo de uma função simbólica. Quando eu falo dessa função simbólica que há de ser o nome do Pai, eu vou falar, né, de uma função que vai impor ali os limites, que vai impedir o sujeito de satisfazer seus desejos de forma plena, de forma absoluta. Na psicanálise não existe plenitude. Na psicanálise não existe aquilo que há de ser o absoluto, né? Especialmente quando estamos falando de desejo inconsciente, sabe? E quando falamos desse desejo inconsciente, o que muito se vê de modo muito primário, de modo muito primordial, é aquela união primitiva com a figura materna, com a função materna, que aí estamos diante de um elemento essencial no que diz respeito ao complexo de Édipo. Então, gente, ao falar do sujeito neurótico, né, ao falar do sujeito, né, que tem uma estruturação psíquica nomeada, né, como sendo uma estruturação neurótica, estamos diante de uma tensão que vai surgir aí entre o desejo inconsciente e as normas simbólicas, né? Essas normas que de fato regulam o campo social, que de fato regulam o subjetivo, né? Então, quando falamos desse contexto da neurose, né, quando falamos dessa estruturação neurótica, estamos falando de um sujeito que até então está contemplado por essa estruturação psíquica nomeada como neurótica, né? Estamos falando aí de um sujeito que ele vai reconhecer a existência de uma falta. Ele reconhece, ele entende a existência de uma falta, ele entende a existência de um limite, mas ele tem dificuldade em aceitar, sabe? Muitas e muitas vezes ele não vai se conformar com aquilo que lhe falta. Muitas e muitas vezes ele não vai se conformar, né, com o limite. Muitas e muitas vezes ele não vai se conformar com um tal de um desejo não atendido. E isso vai resultar em sintomas como angústia, fobias, né, sintomas obsessivos. Então, quando a gente fala, né, do sujeito neurótico, de uma estruturação psíquica nomeada como neurótica, a gente pode ter sim um sujeito que vai se encaminhar, tá, para uma disfunção. Quando ele encaminha-se para uma disfunção, sendo essa disfunção proveniente de uma estruturação psíquica nomeada como neurótica, a gente vai ter a neurose. E as principais neuroses são a neurose obsessiva e a histeria. Vamos falar aqui da neurose obsessiva. Quando falamos dessa neurose obsessiva, estamos falando aí, né, de um movimento que é muito marcado por rituais, por pensamentos compulsivos. Vale salientar que não é regra e não é determinante que um sujeito que tem uma estruturação psíquica nomeada como neurótica vai de fato desenvolver uma neurose, vai de fato disfuncionalizar-se. Quando há uma disfunção nesse sentido, sim, podemos vir a ter uma neurose obsessiva, marcada por rituais, marcada por pensamentos compulsivos, que visam aí controlar a ansiedade. Então, o sujeito, quando torna-se obsessivo, ele vai se colocar ali em uma posição de controle. Ele vai tentar suprimir seus impulsos, ele vai tentar suprimir os seus desejos. Ele tem dificuldade em aceitar a perda. Ele tem dificuldade em aceitar o limite, a falta. Alguns vão lidar com isso de modo, até então saudável, de modo até então funcional. O
que é que eu posso fazer com a minha vida para eu lidar melhor com esse desejo aqui, né, que não pôde ser atendido, que não pôde ser satisfeito, sabe? Outros vão entrar em contato com isso e vai lidar com isso de modo disfuncional. A sua dificuldade em aceitar a falta, o desejo não atendido, a perda, né, pode vir aí ser um gatilho, vamos dizer assim, né, para criar uma série de rituais, uma série de pensamentos repetitivos, para daí então se manter naquela ilusão de controle, um controle sobre a castração. Quando eu falo dessa castração, eu falo do desejo não atendido, eu falo da falta, eu falo dos limites. Eu falo dessa ausência de plenitude. Eu falo da ausência do absoluto, né? Então, muitas vezes, para manter uma ilusão de controle sobre a castração, o que é que vai acontecer? Ele vai tentar neutralizar a lei simbólica, que é a lei que impõe de fato os limites, que é a lei que de fato impõe, né, o que há de ser a falta, o que há de ser de fato o desejo não atendido, sabe? Muitas vezes ele vai se perguntar, cara, será que eu estou à altura do que o outro deseja? Isso é muito recorrente naquilo que paira na dinâmica psíquica do sujeito neurótico, que acaba desenvolvendo aí uma neurose obsessiva. Será que eu estou à altura do que o outro deseja? Então, o sujeito, quando obsessivo, ele vai lutar com o seu desejo, ele vai lutar com a lei simbólica, né? De forma que ele venha buscar anular as consequências disto que há de ser o embate. E isso muitas vezes vai se dar através de rituais de controle, através de pensamentos que irão o proteger desta angústia de fato, confrontar diretamente o seu desejo. Gente, há a interdição, né? Quando eu falo dessa interdição, eu falo daquilo que há de ser colocado pelo nome do Pai, em relação à satisfação plena, em relação aos desejos inconscientes. Esse embate cria angústia. Por quê? Porque o sujeito percebe que ele não pode realizar os seus desejos livremente. Ele não pode realizar os seus desejos livremente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai ser incapaz de ignorar esses desejos completamente. Cara, eu tenho um desejo, né? Como que eu posso ignorar esse desejo? Como que eu posso não me angustiar diante da ausência da satisfação desse desejo, né? Então, ele vai evitar o confronto, né? Ele vai evitar lidar com o desejo, mas ao mesmo tempo ele vai ser incapaz de ignorar esse desejo completamente, sabe? E aí, para lidar com esse conflito, começa-se ali uma dinâmica psíquica de desenvolvimento de estratégias que visam anular, que visam controlar as consequências desse embate. Tenho o desejo, sei que ele não pode ser satisfeito, né? Ok, quero ignorá-lo, mas não consigo ignorá-lo completamente, né? Então surge o conflito, surge o embate. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com as consequências desse embate? Começa ali rituais de controle. Começa ali rituais, né? Começam-se pensamentos obsessivos, né? Então, no obsessivo, o desejo, muitas vezes, ele vai aparecer ali de modo muito avassalador e, ao mesmo tempo, de modo muito perigoso, sabe? Já que ele teme
o que esse desejo pode vir a representar em termos de perda, em termos de controle. Então, o desejo, ele é percebido como uma ameaça, muitas vezes. Isso aqui é uma ameaça à minha ordem interna. O que é que eu vou fazer com isso? Né? Então, ele busca uma estabilidade, mas o desejo acaba sendo uma ameaça à sua estabilidade. Então, essa lei simbólica que há de ser representada pela castração, né, que há de ser a impossibilidade de satisfazer todos os desejos, impõe limites claros a essa questão da satisfação. O obsessivo, ele reconhece que ele não pode atender plenamente, de modo pleno, o seu desejo. Ele reconhece, mas ele vai lidar com isso de um modo muito peculiar, de uma maneira muito peculiar. De que forma? Tentando controlar o seu desejo, tentando controlar suas manifestações, né? Ao invés de fato enfrentá-lo diretamente. E esse controle, ele é exercido, como eu falei, por meio de uma série de rituais ou pensamentos repetitivos que irão funcionar como defesas, tá? No que diz respeito a isto que há de ser o confronto com a realidade da castração, a realidade da frustração inevitável. Então, os rituais, os pensamentos obsessivos têm a função de neutralizar, têm a função de adiar as consequências do confronto com o desejo. Porque se ele confronta o desejo, né, ele vai perceber que de fato vai ser impossível realizá-lo plenamente. E ele vai cair ali no looping de tentar ignorar esse desejo. Mas ao mesmo tempo ele não vai conseguir ignorar completamente. E aí é como eu falei, né? Ele vai precisar lidar com as consequências do confronto com o desejo. Com isso ele vai criar uma barreira simbólica que impede que ele venha enfrentar a angústia de aceitar que os seus desejos não podem ser satisfatórios completamente. E aí, como eu falei, que começam-se, né, os pensamentos obsessivos, repetitivos, as compulsões, que daí então eu vou falar sobre isso na próxima aula, tratando-se dessa playlist. Então, gente, é isso, como eu falei para vocês, tá? Estamos aqui nos fundamentos teóricos, conceitos fundamentais na psicanálise, para se ter uma compreensão abrangente, né, do que há de ser, daí então, em comparação à estrutura neurótica e a perversa, que há de ser, daí então, a estrutura psicótica, que há de ser, daí então, e como há de ser, daí então, a clínica da psicose, já que é diferente da clínica da neurose, e é diferente da clínica da perversão. A condução é outra, né? É isso, gente. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, faço atendimentos 100% online com base na psicanálise, trabalho enquanto psicólogo com viés psicanalítico. E se você estiver em busca, né, de um acompanhamento psicológico, de um processo psicoterápico, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp. Meu WhatsApp, ele vai estar aqui na plataforma do YouTube, no comentário em destaque. Você pode entrar em contato comigo e eu te passo informações no que diz respeito a como que se dá esse processo comigo, tá bom? É isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.